Eu quero falar sobre os médicos em burnout, ou seja, naquilo que antigamente se chamava esgotamento. Burnout é um bocadinho mais que esgotamento. Ou seja, não é só a exaustão. Uma das características do burnout que tem sido desenvolvida pela psicopatologia do trabalho, ou seja, os médicos que estudam aquilo que é o impacto das relações laborais nas nossas emoções, vou dizê-lo assim, é a desrealização ou a falta de empatia com o outro, não é? Portanto, nós deixamos de ter o outro à nossa frente e de estabelecer uma relação emocional com ele. Isto, enfim, é a minha área de estudo e, portanto, eu queria fazer um comentário um bocadinho, se me permitem. Hoje temos um programa um bocadinho maior, de 1 minuto sobre isto, que é o seguinte. Os estudos indicam, sobretudo os comparativos, não é só na área da saúde, este indica que 40% dos médicos da região centro estão em burnout. Os estudos, por exemplo, nos médicos oncologistas na Europa é 70%. Isto é muito grave para os médicos, é muito grave para os doentes e é muito grave para a sustentabilidade dos serviços, porque isto frequentemente implica baixas médicas ou quedas substanciais na produção, etc. Portanto, muito significativas. E quando nós comparamos os estudos do burnout dos médicos, coisa que este estudo não faz, com outras áreas de trabalho, o traço distintivo não é trabalhar muito, que é mau, não estou aqui a defender, não é trabalhar muito. O traço distintivo do burnout tem a ver com a falta de autonomia, portanto, estarem permanentemente a ser controlados. E os médicos, neste momento, estão permanentemente a ser controlados. É uma transposição dos métodos Fabris para um hospital. Têm fichas com os medicamentos que passaram, com os exames que passaram, quantos minutos viram um doente. Portanto, é uma falta de liberdade e de criatividade. A falta de criatividade com o doente, ou seja, o doente deixa de ser uma pessoa e passa a ser uma coisa que é preciso ver o mais rápido possível. Os médicos também não podem ser inteiramente criativos com o doente, atenção. Não dá jeito isso, Raquel. Não, o criativo aqui significa o quê? Ter tempo para fazer um bom diagnóstico, dizer eu com este doente preciso estar com 1 hora, preciso de 1 hora, eu com este só preciso de 5 minutos. Isto não pode ser imposto. Claro, porque um doente não é uma peça de automóvel que nós temos ali 5 minutos para meter o vidro, 5 minutos para... Isto tem que ter uma margem. E o terceiro, que tem muito a ver com o burnout, é que a consequência disto é aplicar-se protocolos, porque tem 15 minutos, perante o diagnóstico de 5 minutos X, aplica-se o medicamento Y, e se não cumpre o protocolo tem o famoso processo. Há de ter regras a mão? Não. De maneira alguma, eu sou absolutamente a favor de regras e de avaliações. Menos os médicos. Acho que este tipo de regras não aumenta a produtividade, não aumenta a produção de riqueza. O que aumenta, sim, é a famosa contenção de custos. Mas eu não sei se contenção de custos presta melhor saúde. Tenho a certeza que pode-se reduzir a seguir os custos do Serviço Nacional de Saúde. Não sei se essas pessoas ficaram mais bem curadas. Mas obrigar os médicos a trabalhar com regras, a serem avaliados, controlados... Mas os médicos já tinham regras, Rodrigo. Os médicos tinham muitas regras antes disso. Há uma coisa, por exemplo, há uma ótima taxa de medição da saúde e da profissão médica, que é as taxas de readmissão não programadas. Ou seja, o número de doentes que são bem tratados e que não têm que voltar ao hospital. Porque se tiveram que voltar ao hospital é porque foram maltratados. Uma percentagem, ou seja, há sempre uma percentagem normal e há uma percentagem que é a taxa de readmissão não programada. Porque há uma que é programada, que faz parte estatisticamente. Isso é uma ótima medida de que se aquele médico fez o seu trabalho bem ou não. O doente voltou lá ou não. Tratou-se ou não tratou dentro de uma margem. A medida quadrada de quem não sabe gerir pessoas no local de trabalho é dizer tem 15 minutos, tem o protocolo X para aplicar, só pode fazer X exames. Isto coloca as pessoas numa situação de tensão permanente que não tem nada a ver com a hipótese de curar alguém bem. Raquel, também, fazer dos médicos mineiros, também estamos a ir longe demais. Mas é isso que está-se a passar. Não. Que haja regras, contenção de custos. Graças a Deus começa a haver contenção de custos. O SNS é um monstro. Mas é contenção de custos em quê? Pois. Há contenção de custos a comprar máquinas. Não, no caso, aquilo que tu estás a dizer, aquilo que tu estás a dizer até é uma coisa bastante mais à frente, que é, não é contenção de custos, é exigência de produtividade. Mas a produtividade pode-se medir porque ele viu de 100 doentes ou porque ele curou bem 100 doentes. Nós estamos a viver num país onde todos achamos normais ter que esperar 3 horas por uma consulta, como se eu não tivesse a pagar o ordenado do médico. Bom, mas os médicos pagam o seu próprio ordenado trabalhando. Nós não pagamos o ordenado do médico. Ah, não? Claro que não, eles trabalham, remuneram-se com o seu próprio trabalho.